Olá, boa noite a todos. Deixa eu colocar o Fabiano aqui para começarmos a nossa live. Prazer, sou a Flávia Cavalcante, representante da Kennedy no Brasil. Vamos bater um papo hoje com o Fabiano. Olá, Fabiano. Olá, tudo bem? Tudo bem, agradeço muito a sua disponibilidade. Eu sei que é muito trabalho, agora outra fase, né, Fabiano? Outra fase. Mas eu acredito que esse bate-papo é muito importante. Você sabe o quanto você pesquisou, né, no início, você Sim. que fez aí a sua trajetória. Então, vou pedir para você se apresentar um pouco, Fabiano, e falar como foi o início do seu processo. Assim, vamos bater um papozinho, como foi até a sua chegada na Kennedy e na empresa. Certo, então, meu nome é Fabiano, eu tenho 31 anos, sou natural de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Então, eu conheci a Kennedy através da Daniele Azeredo, que também é uma youtuber, que até então eu buscava informações no canal dela para assuntos relacionados ao visto de estudante. E teve um dia que ela começou a comentar a respeito do visto EB3, e no final dessa live dela, ela comentou a respeito da Kennedy. Então foi a partir desse momento que eu comecei a estudar um pouco mais a respeito do visto, a respeito do que se tratava, né? Porque ela falou assim, a forma como às vezes as pessoas falam, parece, não pode ser só isso, ou coisa desse tipo assim. Então eu fui atrás, entrei no site da imigração, li tudo a respeito sobre o visto. E eu acho que isso é uma coisa bem importante assim de ser feito, porque isso também ajuda a própria assessoria a prestar um bom atendimento para o cliente, né? Então, aí a partir desse momento em que eu fui conhecendo o visto e também a Kennedy, eu tive segurança e tive segurança de fazer a aplicação desse visto aqui para o estado do Wisconsin. E vale salientar que o Fabiano estava como estudante, né? E eu até Isso. brinco com ele que foi um processo casamenteiro, né, Fabiano? Foi mesmo. Porque o Fabiano tem a Andrea, ele já tinha uma união estável, só que para o processo a união estável ela não é reconhecida, então tem que fazer o casamento. E aí o Fabiano casou, né? Já estava Isso. Então, casou. a nossa primeira reunião, eu acho que foi em janeiro de 2021. Isso, né? E aí foi nessa reunião aí que a gente decidiu, no caso, fazer a aplicação e tudo mais. E automaticamente já recebi não, né? Dei um convite de casamento para minha excelentíssima. Deixar claro que o seu processo, assim como tiveram outros também, foi muito redondo, né? Tudo Sim, funcionou assim dentro do prazo e foi bem rápido, né? foi, Da, foi. da, da data do início do teu protocolo até receber o green card, deu quanto tempo, Fabiano? Janeiro, fevereiro. Deu 14, 15 meses. 15 meses, né? 15 15 meses, meses. porque o nosso Então, protocolo bem, aconteceu eu em lembro janeiro mesmo. de janeiro, eu lembro do dia assim que você entrou para ver se estava autorização de trabalho autorizada, né? Tudo, tudo. Nossa, eu E me lembro de cada etapa, na verdade. pai. Não, o quanto a gente se emocionou junto, né? Porque quando eu Exato. vi que eu entrei eu, da Kennedy, que aí eu vi Green Card aprovado, eu nem acreditei. Eu fiquei feliz demais. Falei com você na mesma hora, né? E mais, essa foi a melhor parte, na verdade. Mas isso que eu falei a respeito de ir atrás do processo, obviamente que eu escolhi a Kennedy para me prestar essa assessoria, né? Mas eu acho que é bom cada um que, no caso, decida fazer a aplicação, buscar bastante informação a respeito do processo, a respeito de
em que momento vai estar o processo em determinado tempo, né? E isso ajuda bastante, principalmente a gente até manter um pouco a calma ou, enfim, não ficar fazendo perguntas desnecessárias. Às vezes são coisas que somente a imigração pode resolver e aí a gente fica, no caso, perguntando aí para as meninas da Kennedy alguma coisa. Então, eu acho que o conhecimento sobre o processo acho que é o mais importante para nos dar uma tranquilidade aí, seguir em frente, porque também, no meu caso, foram 15 meses, mas também conheço outros casos que foram 24, conheço casos de 20, conheço casos de 18. Então, assim, não dá para ficar se baseando também, não é porque um caso foi rápido que o outro vai ser mais rápido ou menos rápido. Então, eu acho que a gente tem que só ter fé no processo, né? Com Conhecimento dele certeza. e seguir. Não dá para desacreditar. E Fabiano, fala um pouco da sua experiência quando você foi se apresentar à empresa, a parte da orientação e como foi a questão de escolha de horário, a escolha de setor, como foi que funcionou isso? Certo. Então, quando eu cheguei aqui na cidade da empresa, primeiro que eu fiquei bem surpreso assim, com a estrutura da empresa. Eu trabalho numa indústria de alimentos, né? Então, eu fiquei bem surpreendido, assim. Eu, particularmente, nunca tinha trabalhado numa fábrica e me surpreendeu a estrutura da empresa, assim, comparado, porque a cidade ela é bem pequena, né? A cidade da empresa ela tem, na média, de 2.500 habitantes, mas a estrutura da empresa ela é muito, muito boa mesmo. Toda a parte do RH, toda a parte da produção, ela fica relativamente tudo no mesmo lugar ali. Então, no dia da minha apresentação, eu fui, conheci a estrutura da empresa, depois eu fui até o RH. A orientação foi bem tranquila, né? Onde eles fazem as perguntas, a gente faz um preenchimento com os dados pessoais e tudo mais. Depois eles até perguntam qual é o turno que tu prefere, e te fazem perguntas profissionais também, do background do Brasil que eu tinha. Então foi uma conversa bem bacana, assim. E a questão isso foi na minha apresentação. E depois eu tive 2 dias de orientação. Então, no primeiro dia da orientação é onde eles apresentam de fato a empresa, né? Então, no meu caso, eles mostram vídeos, mostram como é que funciona a estrutura dos capacetes, como é uma indústria onde tu tem que usar muita proteção, é muito difícil de tu identificar as pessoas, quem é quem. Então, eles diferenciam supervisores, linha de produção, todo mundo assim por cores de capacete, e aí eles explicam exatamente como que funciona isso e tudo mais. Então é bem legal o primeiro dia, e o segundo dia na verdade não é bem uma orientação, são cursos que tu faz a respeito de coisas que tu vai enfrentar no dia a dia, né? Então é uma orientação bem completa, assim, pelo menos eu acho que foi. E logo após isso, no outro dia eu já estava trabalhando lá na fábrica mesmo. E em relação à questão de segurança, nós sabemos que é uma indústria de grande porte, como você sabe, a cidade praticamente Vive! a empresa vive da fábrica, né? É, Então, a questão de segurança, como é que funciona? Eu lembro que você teve até um episódio que você esqueceu o óculos, não foi isso? sim. E eles pedem, na verdade, tu não pode entrar em determinadas áreas da empresa sem tu estar com a proteção adequada, né? Inclusive, por exemplo, eles são bem críticos com relação a tu, por exemplo, vai ao banheiro, esquece de tirar a bata branca que eles usam lá para fazer a produção. As pessoas mesmo já tomam esse cuidado, já te chamam a atenção. Então, com relação à proteção, assim, eles têm um equipamento, pelo menos eu só comprei a bota, né? Eles te dão duas opções de equipamentos para os pés, então são duas botas. Eu escolhi a bota que tem um valor um pouquinho mais alto, que é 80, acho, US$ 80. Mas, assim, de primeira qualidade, muito boa, sabe? Bem confortável. Para o dia a dia, a gente acaba ficando em pé, então ela é muito boa.
E com relação aos outros equipamentos, capacete, óculos, proteção de cabelo, barba, tudo eles dão lá para que a gente use no momento que estiver trabalhando, né? Então, tu não consegue acessar isso que tu falou do óculos. Foi um dia que eu saí do vestiário e não tenho o hábito de colocar óculos, aí cheguei lá na linha de produção, tive que voltar todo o caminho de volta, porque ele estava sem óculos e não pode entrar de jeito nenhum. Então, com relação a isso, assim, eles são bem compromissados, principalmente assim, ó, até porque é um ambiente novo para mim. Então, eu não sei se tu já entrou na Adla, mas o chão de fábrica deles, por exemplo, tem lá mangueiras para que tu possa lavar as máquinas e tudo mais. Então, até quando tu vai fazer esse tipo de trabalho, por exemplo, tu vai mexer com água, tu vai mexer com algum líquido que tu possa ficar molhado, eles te dão lá a luva, eles têm uma outra bata de proteção plástica que tu consegue, né, não se molhar. Então, com relação à proteção, assim, não tenho do que reclamar, não. A não ser que eu não use, né? Como eu fiz no primeiro dia, que eu fui lavar as máquinas sem proteção e cheguei em casa todo molhado. Mas tudo bem. E engraçado também é bom frisar que você, mais do que ninguém sabe disso, que não existe diferença nenhuma de tratamento entre os aplicantes e a B3. Na verdade, ninguém na empresa sabe, os outros funcionários nem sabem qual o teu tipo de visto ali, o que é que você está fazendo. Porque falar sobre isso é algo muito pessoal. Então, praticamente ali ninguém sabe, porque você saiu da Califórnia, né? E foi para É, ali, para aquele. Então, é tudo bem igualitário em questão tanto de salário, não há diferença, né? De você e qualquer outro funcionário. E a questão também que isso não é algo que precisa ser exposto, ser dito. Então, ali você é um funcionário como qualquer um outro, né? na verdade eu até eu fiz alguns testes, né? Eu tentei logo no primeiro dia com com o coração aquecido ainda da Califórnia, cheguei aqui cheio de assunto. E aí tentei conversar com um ou dois assim a respeito dessa forma de visto que eu acabei pegando o trabalho. E eles, de fato, eles não entendem, eles nem sabem o que que é isso, assim, sabe? Eles não, para eles eles não entendem, simplesmente isso. Então eu até parei de comentar, porque realmente não faz diferença nenhuma. Eu acho que apenas o pessoal do RH sabe a forma do que cada um é contratado lá, mas eu não tive nenhuma diferença de tratamento, assim. Eu acho até que eu fui bem tratado pelo fato de... Tem bastante gente que eles não falam inglês lá, tem bastante pessoas do Porto Rico, bastante pessoas do México, bastante pessoas de fora que acabam falando só o espanhol. E eu acho que o fato de a gente falar o inglês, eu acho que faz uma diferença, assim, pro bem, entendeu? Mas com relação a quem não fala, principalmente quem não fala o inglês, assim, o tratamento é igual, o trabalho é igual, as pessoas interagem igualmente. Eu não vi nenhum tipo de tratamento desigual lá dentro, assim, ou sofri alguma coisa pelo fato de ter vindo do Brasil, ou estava na Califórnia, ou coisa do tipo. A única coisa que eu ouvi de absurdo foi na semana passada que o cara falou que aqui é melhor que a Califórnia. Aí eu falei, não, é só um pouquinho, aqui faz menos 30 graus. Você chegou numa época boa, né? Cheguei, Assim, cheguei numa daquela época muito boa. muito boa, né? Com Até não certeza. posso reclamar, assim. Apesar de chover um pouquinho mais do que na Califórnia, não tenho do que reclamar, assim. Hoje o dia tá lindo aqui, inclusive. Uhum. Em relação à moradia, essa empresa que você aplicou, ela realmente oferece uns apartamentos, né? São vários Sim, apartamentos para os funcionários, a preço super justo, assim, a preços muito bons, né? O aluguel, mas não aceita pets, né? E isso. aí, Na verdade, esse é um assunto que eu tô com pós-graduação já para te comentar, assim. Tive a oportunidade de visitar os apartamentos lá da Adlan. Fiquei impressionado. Fiquei realmente impressionado, assim. São verdade. muito de primeira mesmo.
o atendimento da pessoa que cuida lá. A pessoa que cuida mora nesse condomínio, então ela está praticamente o dia inteiro disponível lá para ajudar e tudo mais. Muito boa a qualidade do atendimento dela, do ambiente, assim, a localização é 1,5 milha da empresa. Então, assim, caminhando deve dar em torno de 25, 30 minutos, e de carro é 3 minutos, 4 minutos, entendeu? Então, é uma coisa bem, bem perto. E, assim, o que eu recomendaria se alguém que está assistindo está aplicando para cá ou vai acabar vindo para cá, é exatamente isso que tu comentou, assim, eu estou enfrentando um pequeno problema, né, porque, infelizmente, os apartamentos da Árvore, eles não aceitam cachorro. Mas eu acredito assim, se a pessoa tem a prioridade de estar perto da empresa, de não ter aquele custo e aquele risco também, porque aqui agora o tempo tá bom, mas a partir de novembro até meados de março ali vai ficar complicado com relação à neve. Então, morar perto da empresa é uma facilidade. Então, eu recomendaria a todos que estão vindo e não tenham cachorro, que vão para os apartamentos da Ávila, porque fora que ele tem alguns apartamentos, se eu não me engano, que são mobiliados. Então, E, para quem é, são, né? Então, apesar você de... escolhe se você quer mobiliado ou não. Isso ajuda bastante, né? Porque é um gasto a menos que a pessoa tem aqui no momento de entrar. Então, essa é a minha dica, olha, número 1, assim, pessoa que está vindo para cá com a prioridade de estar perto realmente da empresa. A cidade, ela oferece uma estrutura básica e completa, assim, tem o mercado, tem banco, posto de gasolina, tem tudo, assim, sabe? Mas, obviamente, não dá para comparar a cidade da Abilene, ali, que é Abbotsford, não dá para comparar com uma grande cidade, assim, né? Mas ela tem a estrutura que vai te atender para que tu não tenha que sair correndo imediatamente ali da cidade, assim. Os primeiros socorros tu consegue tudo ali. Uhum. É, salientando que isso depende muito do sponsor da empresa. A maioria É, das empresas, nem todas, quase nenhuma, na verdade, tem esses apartamentos ou questão de moradia. E realmente essa é uma diferença de Adlan, faz que oferece a preços super atrativos. E você já encontrou muitos brasileiros, Fabiano, na... não, eu vou te dizer assim, ó, dos que eu conheço, tem um amigo meu que veio, né, da Califórnia para cá, que ainda a gente não teve a oportunidade de se encontrar, porque aonde eu estou morando é um pouco afastado da empresa, então, e ele está morando também para um outro lado da empresa, então eu estou morando mais longe dele ainda, então a gente não teve a oportunidade de se encontrar. Teve um brasileiro que veio agora, né, pela Kennedy, que eu do conheci ele também, gente boníssima, gente boa mesmo. lado do Rio de Janeiro, foi Isso, aprovado, esse e aí mesmo. já trabalhar também, né? Já, esse aí tá na relação já também. E aí agora, na quinta-feira passada, eu conheci não, tive a oportunidade ali de trocar uma ideia rápida com o Thales, né? Ah, Mas também não consegui conversar com ele, quero conversar. Mas, pelo menos assim, aonde eu tô trabalhando ali na Ávila, não tem brasileiro por enquanto, né? Agora vai ter o próximo depois de mim. Mas, assim, a rotina ela é tão corrida, assim, né? De fábrica mesmo, que a gente entra lá para dentro, quando vê, já tá na hora do intervalo, já volta, tá fazendo as coisas lá, já vai embora. Entendeu? porque, Então, né, Fabiano? São várias cozinhas, né? são Então, ou várias. muito brasileiro, mas praticamente vocês não se encontram, né? Não, não. É Muito mais pelo bem, WhatsApp, pelo Instagram, aí a gente se fala bastante. com certeza. Deixa eu ó, verificar aqui as perguntas. Tem alguma pergunta? Me diz. É, as perguntas é só falando que o Fabiano. Você, Fabiano, não existe. Eu até uma energia muito boa. E é importante
está chegando aí, eu acredito que ele já chegou, ia chegar essa semana. Ele tive contato com o Fabiano, você teve contato com a melhor pessoa do mundo, porque tem uma energia, né? Não existe. Oh, muito obrigado. E se eu vou falar, então, aí o Gabriel está dizendo aqui que estava decidido a aplicar com a Kennedy, teve contato com o Fabiano, que é gente finíssima. Realmente, Fabiano é maravilhoso. Então, Valeu. falando um pouquinho sobre o teu processo, vou citar aqui, Claro. para quem ainda não conhece como é que funciona. Nós fazemos a conexão entre a empresa e os aplicativos. O intuito do EB3 é encontrar funcionários para a empresa. Então, o Green Card, ele é consequência do processo. Então, cada processo, como o Fabiano disse, o dele foi bem relativamente rápido, 15 meses, mas a primeira parte, que é a certificação laboral, pode demorar, a sua demorou o quê? Menos de 6 meses, não foi, Fabiano? Na época? Foi do dia 31 de janeiro, 13 de julho. Deu um pouquinho mais de 6 meses. 6 meses, exatamente. Hoje está demorando em torno de 6 a 7 meses sem auditoria. Pode demorar mais um pouco. Temos casos de 1 ano. Tem outro rapaz que também estava muito bonzinho, que a dele demorou 1 ano e 3 meses, imagina. Nossa. Então, ninguém quer que demore esse tempo, mas é possível. Né? Sim. Então, cada fase ela tem que ser respeitada e a gente não tem muito o que fazer, a não ser realmente aguardar. Sim. E a segunda fase é protocolar o I-140, que você optou pelo premium, né? Sim. A resposta foi rápida e depois o ajuste de status, onde você fez os exames médicos. Esse E foi naquela surpreendente. foi bem rápido, né? Os Esse foi. você pagou em torno de quanto na Califórnia? Você lembra? Eu acho que foi em torno de 550, $600 por aplicante. Foi 500 para mim, 500 para a Andrea. Porque no caso do ajuste de status, quando o processo é consular, aplicando do Brasil, o valor do exame é fixo para qualquer médico. E no ajuste, não. Isso vai depender de acordo com o médico que comprar. Isso. E os valores podem variar. Né? Isso. E você está em qual cidade? Agora a gente está morando em Merrill, que é uma cidade que fica em torno de 50 minutos da empresa. Mas também já estamos em processo aqui de aplicação para um outro apartamento mais próximo, porque eu já recebi alguns avisos aqui de que realmente na época da neve é melhor estar mais próximo da empresa do que tão longe assim. Então, a princípio, até o final de outubro, ali, início de novembro, a gente já se muda daqui para um lugar um pouco mais próximo ali da empresa, para ter essa segurança, pelo menos nesse período de inverno, né? Ai, coisa boa. É. Fabiano, uma coisa para salientar. De acordo com o descritivo da vaga, quando você recebeu a oferta de trabalho, hoje o que você faz foge muito daquilo que estava dentro da oferta de trabalho? Ah, não foge muito, assim. Eu até fui surpreendido positivamente com a minha atividade, porque eu acabo estando numa parte da linha de produção que não é de fato a linha de produção. Então, no caso, a gente faz alimentos embutidos, né? Salsicha, linguiça. Então, no caso, a gente fica numa pré-preparação dessa carne. Então, eu acabo que eu ganhei um novo conhecimento, um novo skill, né? Até estava comemorando com meu pai, eu acabo dirigindo aqueles forklifts, que são aquelas, não sei como é que é o nome no Brasil, acho que é paleteira, não sei, enfim, os Exatamente. pallets, né? Então, na descrição da minha vaga com a Kennedy não tinha esse tipo de atividade, mas, enfim, é uma coisa nova que eu acabei aprendendo lá dentro e tudo mais. Mas, assim, basicamente, tudo que estava escrito, né, referente à vaga, ela mete com, combina com o que tu vai fazer lá nos teus primeiros dias. E aí, a partir da tua evolução lá dentro também, eles vão te liberando outras coisas para que tu vá fazendo, assim, sabe?
a tua dedicação acho que conta muito mais do que qualquer outra coisa, assim, o teu entendimento, a tua vontade de querer aprender também, eu acho que é importante, porque tudo é novo, assim, pelo menos para mim foi tudo novo, sabe? Até o sotaque das pessoas para mim no início, porque pensa só, foi que nem a gente conversou, né? Eu tava com um protetor auricular, aí as máquinas funcionando, e aquelas pessoas falando com um sotaque muito diferente, assim, eu ficava, meu Deus do céu, não tô entendendo nada. Eu vou tirar esse protetor auricular. Mas, assim, é só desespero de primeiro dia mesmo, assim, sabe? Eles são, pelo menos comigo, eu tive muita sorte, assim, são muito pacientes, me ajudaram bastante, sabe, a aprender o processo. Até porque eu acho que quanto mais gente sabe fazer determinada coisa lá dentro, menor é o trabalho para todos, entendeu? Então, eu consigo perceber, assim, que quando eu aprendo uma coisa nova, eu ajudo muito eles, porque aí eles ficam, eles que eu digo líder, né? Ele fica mais livre para fazer determinadas outras atividades que, no caso, ele teria que estar ali fazendo, caso eu não soubesse fazer aquela atividade. Então é bem legal, assim, eu me sinto bem motivado por isso, assim, sabe? De tu tá aprendendo e vendo que tu tá ajudando no final da produção mesmo, né? E você trabalha quantas horas semanais, Fabiano? Eu estou trabalhando em torno de... O mínimo que eu trabalhei de todos, eu consigo controlar pelos contra-cheques. O mínimo foram 36 horas e meia na semana e o máximo foi às 40 horas. Horas. É, a... É sexta ou trabalha aos sábados também? Não, de segunda a sexta. É De porque, na segunda a verdade, sexta. vai com a cozinha que você esteja, né? Então, você Varia. trabalham aos sábados, outras não. Depende muito do setor que você está, não é isso? E o horário também, mesma coisa até. Eu, por exemplo, eu entro às 5 da manhã, eu consigo ver pessoas chegando às 6, às 7, às vezes eu saio para o intervalo às 8, tem gente chegando, tem gente indo embora. Então é um horário bem, não dá para, não tem uma coisa muito fixa assim. Eu acho que tu vai lá, diz qual é o turno que tu quer trabalhar, e aí a partir do turno que tu vai trabalhar, eles te liberam para fazer no caso, eu quero entrar, eu no meu caso eu entro às 5, mas no turno da manhã tem pessoas que entram às 6, às 7, então varia bastante assim da atividade. E você tem direito a intervalo? Tem, eu faço 2 intervalos durante o Eu faço o primeiro intervalo de meia hora, que é onde eu tomo o meu café da manhã, né? Porque como eu entro às 5, aí eu ali por umas 8h30, eu saio para o meu primeiro intervalo de meia hora. E aí depois, ali por umas 11 horas, mais ou menos, 11h30, eu tenho mais 15 minutos. E a cozinha deles é bem completa, nossa, bem completa mesmo. E eu sempre levo lanche, né? Mas caso um dia esqueça e tudo mais, eles têm geladeiras lá com aquelas que tu bota lá a notinha, a moedinha e escolhe ali o que tu quer comer. Mas bastante coisa boa, assim, bastante coisa saudável. É bem completa, assim, a estrutura deles para quem precisa se alimentar ali. Leva lanche, tem micro-ondas. Só não tem geladeira, se eu não me engano. Mas micro-ondas tem 3, 4 espalhados pelas cantinas. Né? E outra coisa também bem interessante é que a empresa tem muita necessidade de mão de obra, né, Fabiana? Está Muita, precisando de gente, muita, né? muita, muita. A cidade é bem alta. É muita. É, são bastante atividades, bastante compromissos que eles têm, assim, porque eles vão entregando demandas, né? Então tu vê assim que toda semana é uma demanda bem grande. Toda semana a gente identifica porque quem entra novo lá, eles colocam um capacete verde. Então a gente consegue identificar que toda semana existem pessoas novas entrando lá, pessoas novas sendo colocadas em várias atividades, sabe? Então, e até o que tu falou com relação a se existe alguma diferença ou não de tratamento, na semana retrasada, na semana passada, desculpa, entrou uma menina lá que a princípio eu não sei se ela vai trabalhar no mesmo lugar com a gente ali ou não, mas o nosso líder estava lá ensinando ela a dirigir a paleteira, dirigir a empilhadeira.
Então, assim, para eles, se tu tem disponibilidade de aprender, de querer ajudar, eles vão ensinar, assim, sabe? Isso me deixou bem feliz, assim, porque eles dão oportunidade para todo mundo. Basta Uhum. tu querer. É. Aí a questão do inglês é como você falou. É, você tem o inglês, então isso fez um diferencial, né, para você. E hoje, qual é o teu salário? Quanto foi oferecido na época e quanto é que você ganha hoje? Quando eu assinei com a Kennedy foi 13,50. E agora, quando eu entrei aqui, eles me ofereceram 16,65, que é o, que é o salário, no caso, desse cargo que eu ocupo, né? Uhum, Que isso. eles chamam de operador de máquina, né? Uhum, isso, exatamente. Quem está na linha de produção hoje, o menor salário de lá, hoje, US$ 15. 15. Mas, mas aí, no caso, você já, de acordo com as suas habilidades e com o que você passou pelo Recursos Humanos, já te colocaram e hoje você 16,65. É isso, Isso, Fabiano? 16,65. 16,65. Isso. E e a questão do inglês? Quem não tem, tem muita gente lá que não tem inglês? Fala aí. Essa é a Ah, pergunta. Várias tem, pessoas. tem, tem alguns, na verdade, assim, eu até fui surpreendido, né? Porque tem algumas pessoas que realmente, tem americanos que não falam espanhol, tem pessoas, por exemplo, que são de Porto Rico, que não falam inglês, e aí eles trabalham e a gente trabalha todo mundo junto, assim, sabe? E eu já fiquei reparando isso porque eu fico olhando, assim, para ver como é que eles interagem, assim, sabe? Mas como o trabalho ele é muito lógico, então, no caso, tu entendendo a lógica de como funciona a estrutura da empresa, são poucas as coisas que tu vai ter que se comunicar de fato com outra pessoa. Então, eu acho que como eles já têm bastante tempo ali, né? Então, eu acho que o inglês acaba se tornando uma coisa de segundo plano, porque o trabalho ele não vai mudar tanto de um dia para o outro. Ele muda ali um tipo de carne ou uma porcentagem de gordura ou não, mas o trabalho é sempre o mesmo. Mas eu vou te dizer assim, eu diria que uns 30, uns 20% não fala inglês, não. Falam, né? Não fala, Isso. não fala. E olha, 20% que eu conheço, né, das pessoas que eu lido com as pessoas que trabalham comigo ali, a maioria fala inglês e espanhol. Tem um apenas que não fala inglês. Mas a gente percebe assim que o pessoal da linha de produção, eles gostam de se comunicar mais em espanhol, sabe? Eles perguntam as coisas para mim em espanhol e aí eu respondo em português, porque eu não sei falar espanhol. Então aí a gente se conversa assim mesmo, entendeu? Ai, que legal. Mas é bem Legal. legal, assim, é uma troca muito, muito boa, assim, eu tô bem, bem satisfeito. E eu acho que é um aprendizado, né? Que uma oportunidade de aprender coisas novas, assim, que eu acho que eu não sei se eu vou ter uma outra oportunidade dessas, sabe? Então eu tô aproveitando o máximo que eu posso para aprender. E uma outra coisa também que a gente estava conversando, né? Eu estava conversando com um brasileiro aqui. Querendo ou não, a gente acabou de entrar no sistema, digamos assim, né? Recebemos o nosso documento e tudo mais. Eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer, né, como novos moradores, novos entrantes, assim, é dar o nosso máximo, assim, dar o nosso melhor, independente do que a gente for fazer dentro da empresa, independente de qual empresa que a gente for trabalhar, porque a gente não pode esquecer que foi essa empresa que nos abriu uma porta que a gente sempre sonhou, entendeu? Então, pode ser que hoje, lá, no momento em que eu esteja lá fazendo uma atividade que eu não goste, pode ser que eu esteja mega infeliz ali, achando, nossa, que coisa ruim essa empresa, não sei o quê. Mas eu também não posso esquecer que foi eles que me ajudaram a vir, no caso, para dentro dos Estados Unidos, né? Então, é o mínimo que eu posso fazer por eles é dar o meu melhor e ser o melhor funcionário, melhor operador de máquinas que eles têm lá tem que ser eu, entendeu? Porque pela gratidão que eu tenho pela empresa. Ah, Fabiano, você resumiu tudo.
É exatamente isso. A gente sabe o quanto a empresa fica ali ansiosa também pelo funcionário, pela dedicação e como eles necessitam dessa mão de obra, né? E não Exato. são trabalhos fáceis, né? Ninguém espere ficar em um escritório ou nada. Não, são as vagas realmente que americano não quer, né? Que não conseguem ser preenchidas, por isso que são oferecidas para os imigrantes, mas que a empresa realmente ela está ali ansiosa por essa dedicação. E agradeço demais, Fabiano, você. Eu Não, que já isso. de dizer isso para você várias vezes, mas que a sua mentalidade é assim, é a correta. E a gente sabe que o certo é certo em qualquer lugar. Então, Exatamente. correto, como a gente falou, você recebeu o benefício do esforço, né? Exato. E isso é muito gratificante. E você reconhecer isso para a empresa, com certeza, te faz uma pessoa assim mais espetacular ainda. Eu agradeço Não, muito muito a você. obrigado, muito obrigado. Eu tenho assim na minha cabeça que existe um valor, né? Que todo mundo pergunta, ah, qual é o valor do processo? Eu acho que o valor do processo está dentro de cada pessoa, entendeu? A gente paga para a Kennedy para eles nos darem a informação, né? Porque a informação tem um custo, mas eu acho que o pagamento do processo mesmo ele tem que ser feito dentro da empresa, entendeu? É trabalhando, é não se atrasando, é fazendo um bom serviço, né? É dando um exemplo bom para as pessoas que estão lá dentro, mostrando que aquilo ali de fato tem valor, né? Então eu acho que basicamente se resume a isso, assim, estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar lá, né? Apesar de foi realmente uma mudança de vida para nós, assim, a gente morava em San Diego e agora a gente mora aqui, mas assim, com muita felicidade que a gente acorda todos os dias aqui, vai trabalhar e cumprir o nosso papel, né? Que é o que a Adlan espera da gente. Fabiano, uma pergunta. Em Hum, relação a foi te oferecido seguro, algo assim desse tipo? foi. Foi me oferecido seguro de vida. Agora eu só não me lembro muito bem os detalhes, tá? Porque eu não me apeguei muito, mas eu peguei todos. Eu falei para André, ah, não, já que agora eu vou ser um funcionário americano, eu vou querer tudo. Me dá todos os benefícios. Peguei o plano de saúde, plano de dentista, plano de visão, peguei todos. Não, só não me lembro muito bem a respeito do seguro de vida, mas se eu não me engano eles têm sim. Tem um outro negócio que é um plano de aposentadoria também, que eles têm lá. Peguei todos os planos. Às vezes, assim, é por isso que eu te falei, assim, é bem impressionante, sabe? Eles têm uma estrutura, a estrutura deles, assim, de organização, de tudo, assim. O meu nome, só para te ter uma ideia, eu saí da orientação, né? No outro dia, o meu nome já estava aparecendo lá num cartaz que eles têm na entrada para indicar quem são os funcionários que vão estar trabalhando em determinada parte da fábrica, né? Então, caso aconteça alguma coisa, teu nome está lá, tu vai ser chamado. Então, assim, a organização deles é muito, muito impressionante, assim. Eles têm tudo, acredito, assim. Que legal. E Andréa, estão perguntando aqui se você está trabalhando na fábrica também. Não, então, a André, ela não está trabalhando lá por causa da nossa filha, da Summer, do cachorro. Porque o que que acontece? Como a gente está morando um pouquinho distante aqui da empresa, né? Então, só para você ter uma ideia, hoje eu estou saindo de casa por volta de 4h05, 4h10 da manhã, para chegar lá na fábrica às 5, né? E geralmente eu saio por volta de 1h30 da tarde. E aí eu tenho mais o caminho de volta, então seria mais 50 minutos. Então aí a Summer ficaria sozinha das, sei lá, 4 da manhã até as 2 da tarde. Aí não bateu muito bem os horários. Então a André, ela tá trabalhando num outro lugar, mas pelo menos a gente conseguiu ajeitar os horários, assim, né? Mas tem a oportunidade de trabalhar lá. Eles até pedem, eles até me perguntaram a respeito se eu era casado, aí eu falei que era. E aí eles perguntam, se tu quiser convidar a pessoa para trabalhar aqui, eles dão até um bônus
para quem indica a pessoa para trabalhar lá. Então, né, vale a pena. Se vocês estão vindo de Ai, casal aí, vale a pena. ai, que legal, que legal. É, Ah, pois é, Fabiano, agradeço demais a sua disponibilidade. Eu sei que nada. é bem corrido, né? Mas gera muitas dúvidas, muita gente tem vontade de conhecer os aplicantes, como é que funciona, e nós sabemos que é um processo de resiliência, de fato, porque tem que ter muita paciência o tempo todo. Na fase da LC é uma ansiedade, depois é outra, e a gente acha que vai melhorar, mas não, né, Fabiano? É Não, emoção toda. só melhora quando acaba. Exatamente isso, exatamente. Desse jeito. Mas É, agradeço a disponibilidade. Deixa eu ver se tem nada. mais pergunta aqui relacionado a esposa ou consegue trabalho na mesma vaga. Na mesma vaga, não, eles separam, tá? Eles não deixam ninguém trabalhando juntos, assim, que tenha relacionamento. Ah, É, eles não deixam, mas é bem tranquilo, assim, eles até pedem para que indique. uhum, pronto. Fabiano, eu acredito que a gente já respondeu a todos em relação à sala da guia. E aí vou agradecer a você, né, pela tua disponibilidade Nada. uma vez. E qualquer coisa, você sabe que o meu canal sempre aberto, sempre que Que precisar, isso. Muito pode contar. obrigado. Pode ser você, né? Daqui a pouco vou aí tomar um café com você e a Venha, Andréia. venha. E se Deus quiser, eu vou estar na casa nova. Eu vou te receber na minha casa nova. Mas assim, ó, tu também, qualquer coisa vocês da Kennedy aí, eu só tenho que agradecer a empresa, assim, por tudo que vocês fizeram por mim, pela oportunidade que vocês me deram, né, de realizar um sonho que eu tinha. E eu também, qualquer coisa que vocês precisarem aqui de apoio, vocês podem contar comigo, que com certeza eu vou dar o meu melhor para poder ajudar. Pronto, muito obrigada, Fabiano. Manda um Tá beijão, certo? tá? Tá bom, muito obrigado. Mando Tchau, sim. tchau. Boa Beijo. noite. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.